Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas à série Encontro com Escritores. Meu nome é Daura, eu sou a gerente de formação e cuido dos cursos da Universidade do Livro, né? A Universidade do Livro é o braço educacional e de formação técnica da Fundação Editora da Unesp. Primeiro, eu gostaria de agradecer por continuar com a parceria com a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp e com a Biblioteca Mário de Andrade. Tá? Neste ano, nós temos a comemoração de 50 anos da Unesp, então eu gostaria que vocês ficassem ligados, tanto no nosso site, quanto no site da editora e o site da Unesp, né, Kátia? Nós teremos vários eventos para essa comemoração. Tá bom? Essa série, o principal objetivo que a gente tem é de aproximar o leitor do seu autor preferido, né? E hoje nós temos aqui o professor Carrascosa, que já nos acompanha há tanto tempo, ele sempre abre uma brechinha na agenda dele. Nós estamos fazendo o lançamento do livro dele, Tangerine, que é publicado pela Edições Barbatana, que nós temos aqui o Paulo Verano, proprietário da editora, e o Manuel da Costa Pinto, que ele é praticamente o nosso oficial mediador dessa série. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho dos dois. E lembrando que, após o evento, nós teremos a sessão de autógrafos. Tá bom? Bom, primeiro, falando do professor Carrascosa, é autor dos romances O Céu Implacável e Trilogia do Adeus, dos livros de contos Aquela Água Toda e Tramas de Meninos, entre outros, e de diversas obras para o público infanto-juvenil. Suas histórias foram traduzidas para o bengali, croata, espanhol, francês, inglês, italiano, sueco e tâmil. Recebeu 3 vezes o Prêmio Jabuti, 4 vezes o Prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, tornando-se hors concurso 3 vezes o Prêmio da Fundação Biblioteca Nacional, o Prêmio da APCA, da Cátedra Unesco e o Candango, além dos internacionais Radio France e White Ravens. Bom, vocês viram na entrada lá quantos livros que o professor tem publicado que estão sendo vendidos ali na entrada. Manuel é jornalista, crítico literário, mestre em teoria literária e literatura comparada pela USP. É autor dos livros Albert Camus, Um Elogio do Ensaio, de 98, Literatura Brasileira, 2004, Literatura Brasileira Hoje, de 2004, Antologia Comentada da Poesia Brasileira do Século XXI, 2010, e Paisagens Interiores e Outros Ensaios, de 2012. Organizador e tradutor de A Inteligência e o Cadafalso e Outros Ensaios, de Albert Camus, 98. Organizador de Camus, O Viajante, 2019, com texto sobre o Brasil do escritor francês, e do Diário Confessional de Oswald de Andrade, 2022. Criador da revista Cult, foi colunista do jornal Folha de São Paulo, entre 2003 e 2016, e coordenador editorial do Instituto Moreira Salles. Atuou como curador da Flip de 2011 e curador da programação literária da Feira do Livro de Frankfurt de 2013, que teve o Brasil como país homenageado. Atualmente é editor-chefe e apresentador do Entre Linhas, programa semanal sobre literatura da TV Cultura, e curador pelo Brasil do Oceanos, Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa. Então, espero que vocês aproveitem bem o evento e muito obrigada pela presença de todos. Então, deixo a palavra agora para o Manuel. Obrigada. Boa noite, obrigado, Daura. Ouvindo você fazer essa apresentação, olha, a próxima vez, para o próximo encontro, que vai ser com o Ednei Silvestre, eu vou mandar 3 linhas, porque ninguém aguenta ficar. Eu achava que vocês iam extrair lá só o básico. Mas, senão, né, começa a falar assim, dá seu currículo escolar e coisas assim, né, fica um pouco
excessivo. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado, Daura Unesp, pelo convite, obrigado à Biblioteca Mário de Andrade e obrigado, Paulo, pelo convite, pela editora Barbatana, uma vez que estamos aqui para o lançamento e um bate-papo com o Carrascosa, que é um escritor que eu admiro imensamente, com quem eu tenho sempre o prazer de conversar, entrevistar sempre que sai um livro novo. Esse aqui já está na agenda que eu recebi recentemente e li recentemente, então temos aí mais uma oportunidade de bater papo. Tudo bem, Carrascosa? Tudo bem, Manuel. Também é um motivo sempre de contentamento estar com você, ser entrevistado e, enfim, a gente conversar. E hoje, quando choveu, eu lembrei de você, né? Você lembra de uma história, não? Que a gente já vivemos algumas. A gente já vai entrar em história essa aqui. Vamos, vamos falar do Angelim, porque esse é o motivo principal. Mas essa história a gente cobrem a gente depois. É uma história divertida legal, só, mas é bastante lateral em relação ao nosso assunto, que é mais sério, literatura, que e é para falar, né, desse novo livro. Paulo, você pode me corrigir, mas a editora Barbatana tem uma linha que tem um predomínio de infanto-juvenis, né? E agora esse livro é um dos primeiros, não é isso? Para um público de adultos, né? Quer dizer, isso marca alguma coleção, uma série nova? O Angelim é o primeiro? Abre vamos dizer assim, um caminho? Como é que funciona? Perfeito. Perfeito. Como está sendo gravado, eu vou só repetir que ele falou que, de fato, esse livro tem um marco simbólico de abrir uma linha de publicações da editora Barbatana. Então, obrigado, Paulo, pelas suas informações. É um livro difícil da gente falar, porque é um livro sintético, muito lírico, poético, tem muito humor também, em alguns momentos. Alguém aqui já leu o livro? Além dos editores, obviamente. A da Daura, a Ibrahima. Então. Mas, enfim, é um livro muito poético sobre um menino que, logo no início, começa a desenvolver algo de que ele não se dá conta exatamente, e para a perplexidade dos pais, que é um certo dom da vidência. Que começa a se manifestar a partir de um evento que tem um caráter meio simbólico dentro do livro. A Carrascosa vai contar o que é, porque eu vou passar logo a palavra para ele. E aí a gente tem o desenvolvimento, porque os pais ficam, né, querendo entender. Primeiro vem com ceticismo, acham que é ou uma brincadeira, ou uma provocação, esse comportamento de sempre ver pessoas, ver coisas, mas, de repente, também começar a adivinhar coisas que de fato se realizam, e isso vai transformando um comportamento um pouco diferente num dom. E aí eles vão investigar isso. A gente vai falar daqui a pouco sobre para onde eles levam o menino. Eu paro de... Esse é o plot inicial, vamos dizer assim. Isso é aquilo que que deflagra a narrativa. E a gente... sério, não seria justo com vocês, leitores, que daqui a pouco vão pegar o autógrafo do Carrascosa e ler o livro, seria meio... enfim, não seria delicado revelar tudo o que acontece, porque é um livro que guarda surpresas. Mas eu queria começar te perguntando isso, Carrascosa. Assim, que lugar esse livro ocupa no seu trabalho, na sua obra? Daqui a pouco a gente pode comparar um pouco com outras obras suas. Que lugar ocupa, como é que surge o Angelim, que tem sua origem numa cidade que você conhece bem, né? Cravinho City, né? Cravinho City. Bom, primeiro, Manel, voltando aqui, contentamento de estar com você, com vocês também, sem dúvida, com a Biblioteca Mário de Andrade, com a Daura da Unil, que a gente faz, né, bastante trabalhos, e como você perguntou para o Paulo, de fato, né, digamos, uma abertura dele já investir na literatura brasileira contemporânea, e começa comigo. Então, uma honra, né? Você também está abrindo esse caminho junto
o clássico que ele está lançando também, que é Vidas Secas, que para mim é um livro, né, fundamental do Graciliano, junto com a Infância, são os livros que eu mais amo do Graciliano. E também, né, para a gente poder falar de literatura num mundo que praticamente é ruidoso demais e que a gente às vezes não está conseguindo nem escutar a si mesmo, ainda mais os outros, né? Então, você falar de literatura, que é uma arte do silêncio, embora a gente use as palavras, né? Mas não é um show, né? Que você vai, tem música, todo mundo pula, aquela coisa, todo mundo fica mais contido. E isso sempre me toca, porque, na verdade, a gente acaba escrevendo justamente para isso, né? Para poder levar aí também o outro a voltar para o seu silêncio. É um jeito da gente se construir. E acho essa pergunta fundamental também, porque eu fiquei pensando também como que surgiu esse livro e onde ele entra, né, nesse universo que eu venho criando, né, ficcional já há bastante tempo. Você conhece bastante. É muito bom também a gente ter alguém que, né, que vai acompanhando a nossa obra. Você tem um livro de literatura também, né, observando os escritores, e eu estou presente nesse livro, me alegro muito. E é que eu estou lembrando aqui do Carlos Eduardo de Magalhães, que está aqui da Grua, que é um grande romancista e também editor da Grua, que tem uma coleção de novelas, não? Buscando essa coleção de vários livros que são novelas. Eles não são nem romances, né, mais caudais, mas também não são um conto um pouquinho mais longo. Eu acho que esse livro ele veio numa condição que eu, em um certo momento, comecei a me desafiar a escrever um texto que tivesse nesse meio do caminho. Porque se você escrever demais, queira ou não queira, ele vai resultar num romance. Você vai, né, diluir e tal. Você vai pensar numa estrutura, e se você apertar, restringir, ele não passa de um conto, né, que também tem o seu valor. É um gênero que eu particularmente tenho mais apreço. E aí o desafio foi como que dá para contar uma história, mas que você escreve pouco, mas que ela tenha um vigor. E eu sou muito apaixonado por esses tipos de livro que são muito curtos, mas que são de grande, né, força. Então, eu tenho lá o Choro no Travesseiro, do Luiz Vilela, tenho Um Copo de Cólera, do Raduan Nassara. Você tem ali um conjunto de textos, não muito, né, da literatura brasileira, mas tem literatura estrangeira, muitos que estão aí dentro desse gênero, ou desse meio gênero que é a novela. E o Angelim, ele me veio como um texto que não podia ser um conto, nem um conto mais largo, mas ele precisava se desenvolver. Tanto que ele é um texto que tem 7 partes, né? 7 capítulos, vamos dizer, né? Também tem a ver um pouco com os 7 passos, né? 7 pecados, enfim, 7 cores. Tinha um porquê também trabalhar com 7. E aí tem um lado um pouco esotérico, né? Que eu penso um pouco também, quando eu vou fazer esses livros, que tem alguma coisa do campo espiritual, não no sentido religioso, mas da religiosidade, algo que te toca o espírito, que te leva para o mundo sensível. E, em geral, a minha ficção é uma ficção do cotidiano, né? Das coisas assim, supostamente menores. Tá? Ela não tem nada muito voltado para o sobrenatural. Mas, em Menino, lá em Cravinhos, né, na minha cidade, eu sempre lembro que, para muita gente, a cidade onde nasceu é só um ponto biográfico. Não, mas Cravinhos, para mim, é uma cidade que eu sou muito grato por ter aprendido coisas naquele lugar. Então, ela tem um destaque, como tem uma Itabira para o Drummond, tem, né, um Salvador para um Jorge Amado. Então, certos escritores, eles puxam um pouco, né, esse lugar. E aí lá aconteceram muitas coisas, assim, quando eu tinha esse pé ainda na infância, que são coisas que aconteciam e que a gente não eram inexplicáveis. Como no caso que você já lembrou, que esse romance de repente, um menino numa manhã de domingo sai com os pais num prédio, ou seja, ele mora numa cidade grande, e tem um pássaro, né? Esse pássaro é uma espécie de pomba também, né? Que tem a ideia em certas religiões como um espírito, né? Algo sagrado, né? A imagem da Anunciação de Cristo, por exemplo, tem uma pomba, um pombo que é o Espírito Santo, né? Exatamente, ou a pomba de Picasso, enfim, tem um porquê ter escolhido, né? Esse start. Esse é um pássaro mais, vamos dizer assim, exuberante. Um exuberante. Ele é magnífico pela sua beleza, pelas suas cores, tá? Como se você começasse a ver alguma coisa que você não viu, né? E esse menino começa a ver uma realidade que ele não vinha, não conseguia ver. E lá em Cravinhos eu vivenciei muitos desses fatos, que até hoje eu não sei quais são as explicações, e eu até gostava muito dessas coisas assim voltadas aí para o misterioso, mas que não tinha a ver necessariamente com religião.
E tinha até uma série que eu lembro que eu assisti que chamava-se O Sexto Sentido. Tinha até uma música do Pink Floyd e tal, que era a música Time, né, o tempo. E aí sempre tinha ali alguns episódios mostrando coisas que ninguém conhecia, que não sei, às vezes era algo de clarividência, algo de telepatia. E ocorreu que uma irmã foi morar no campo, lá do lado de Cravinhos, uma propriedade rural, e num certo tempo ela recebeu uma senhora, e a gente estava lá na varanda lá da casa dela, e aí recebeu uma senhora, e a senhora disse: quem que é aquele senhor que está ali, perto da porteira, coisa e tal? E a gente não via ninguém. E aí minha irmã falou: como? Que senhor, né? Ela descreveu que o cara estava vestido assim, assado e tal, e a gente não sabia quem que era, porque eu tive uma convivência com meu avô até os 3 anos só. Né? Aliás, eu lego o nome dele, que é João. E minha irmã menos ainda. Minha irmã nasceu depois que ele já tinha morrido, essa que vive nessa propriedade rural. E daí, uma ocasião, a gente perguntou para o meu tio, enfim, que é filho desse nosso avô, irmão da minha mãe: olha, veio uma senhora aqui, ela descreveu alguém assim, você conhece alguém assim? Esse é o seu avô. E aí fiquei com aquele negócio, tem alguma coisa aí que a gente não entende. E me moveu com um tempo, um dia, tentar escrever algo dessa natureza. Que é você começar a ver algo que está para além da visão, digamos, normal. Mas que não é um sobrenatural, é uma espécie de natural também, né? Porque são possibilidades que a gente tem de se desenvolver. E aí aconteceu um fato muito vigoroso, desculpe se eu estou me alongando, Manuel, mas eu acho que ele é basilar também, que é o seguinte: aí aconteceu uma coisa muito mais forte. Eu não era menino, né? Já era um senhor aí e tal. Que é o seguinte: eu fui, vira e mexe, eu fazia essas questões de me retirar quando sou um professor universitário, então às vezes a gente tem umas férias ali, né? De dezembro, janeiro, fevereiro, né? E aí eu sempre em janeiro ia para um lugar escrever, sozinho. Às vezes eu ia com alguém e tal. Tinha uma época que namorava a Juliana, com quem eu casei depois. E tivemos a Maria Flor. Hoje eu até pedi para elas não virem, que a Maria saía quase 8 horas da escola. Vai chegar aqui e já acabou, né? Mas eu sempre faço questão que elas estejam comigo, embora a gente tenha se divorciado. vários casamentos e vários divórcios, gente. E aí, eu fui num lugar, uma cidade chamada Penedo, muita gente deve conhecer aqui, né? Que é saindo para o Rio de Janeiro, que fica indo para lá, perto de Itatiaia, né? Pico Itatiaia. E aí Penedo é uma cidade, aí tem uma cultura europeia, enfim, finlandesa, coisa e tal, mas aí eu... Finlandês. A gente estava conversando sobre isso, eu falei Penedo, se não me engano, eu achei que era que tinha comunidade lituana lá, né? Finlandês. Finlandês. Imagina que no Brasil, no Rio de Janeiro, na Serra, perto de Santo... Como é que chama aquele lugar? Eu acabei de... Mauá, Visconde de Mauá, um pouco mais tem na frente. base uma cidade de comunidade finlandesa. Exatamente. E daí, eu falei, não, um lugar que você vai ficar quieto, coisa e tal. E aí eu fui, aí na época a gente estava namorando, eu e a Juliana, ela também era professora também, ela também estava de férias, ela foi me acompanhar, mas ela ia passear. E aí a gente arranjou uma pousada que era fora da cidade, porque é uma cidade turística, tem movimento no fim de semana maior, mas durante a semana também tem. Daí a gente foi numa pousada muito fora, você tinha que atravessar a cidade inteira, ela ficava a 6 quilômetros distante assim, do centro. Chegou nesse lugar, começava uma mata. Era uma pousada fincada numa mata, que ali é mata, né? Serra. E aí a gente chegou lá tal, e puseram a gente num chalé que era realmente, atrás deles estava cheio de árvores. Assim. Estava na sombra. E daí, eu fui lá para escrever um livro que é o Diário das Coincidências, que é um livro também que tem umas coisas meio inexplicáveis, né? Tem uma história que eu sempre peço para ele contar. Se der tempo, vai ser a segunda história. Essa é fora de série. É, fora de série, né, Manuel? Então, mas essas coincidências eu fui escrever lá. E no segundo dia eu estava lá escrevendo, punha o computador na frente da janela, ficava olhando assim, um verde. E aí no segundo dia eu estava começando a organizar as coisas, não tinha pego ainda, né, no ritmo. Daí a Juliana falou assim: tem um índio aí na porta. Quando a gente saiu para tomar café, a gente voltou para começar a trabalhar, falou: tem um índio aí na porta. Eu falei: mas que índio? Não estou vendo ninguém. Indígena, né? Que se diz hoje, mas tem um índio aqui. Que é isso? Mas não estou vendo ninguém. Mas ele está aí. E ele está bravo. Eu falei: mas... E aí ela falou: melhor você não ficar aqui agora, eu vou tentar falar com ele.
Aí depois, eu voltei uma meia hora depois, ela falou, tá achando que está invadindo o espaço. Aí eu expliquei para ele que não, que você é um escritor, que você veio aqui para escrever, você não tem nada que você vai mexer nessa natureza. Então, eu tive dentro de casa alguém que tinha umas coisas assim que eu também não sabia explicar. E aí o Angelim veio numa situação de era pensar em escrever uma história e ver como que uma espécie de dom, né, ou alguma qualidade que você possa ter que não é comum e que ela é rara, e que como que isso pode trazer, a princípio, uma vantagem, mas também uma exploração por meio da sociedade daquilo que você tem. E, no fundo, né, até um talento de um artista, seja um cantor, seja um cineasta, seja um ator, ele pode ser utilizado de uma maneira, né, bastante rentável para o outro e não para si, né? No fim, você pode até se escravizar com isso. E daí o Angelim ele veio nessa perspectiva e veio como uma ideia de um menino, né? Numa homenagem ao Miguelinho do Guimarães Rosa, que inclusive tem uma epígrafe aqui, que tem aquele grande momento desse conto, né? Que é um conto mais largo, tal, que esse menino, quando ele não está enxergando e o médico coloca o óculos nele, ele começa a ver as coisas de novo. Então, seria uma ideia poderia ser Ângelo, né, o personagem, ele passa a ser Angelim porque ele é um menino e também é uma forma de homenagear o Guimarães Rosa, nesse princípio de que, nesse personagem, ele passa a ter um problema visual e depois porque é o médico que descobre, né, provavelmente Guimarães Rosa, que ele tinha miopia, ele não estava vendo as coisas. Depois que ele perdeu o irmão, ele estava tropeçando, batendo a cabeça na árvore, coisa e tal. Quando ele coloca esse óculos, o menino começa a ver de novo a casca das árvores, as formigas, tal. E é um momento digamos, de epifania, mas é um momento médico também, se você for ver, é descobrir que você precisa de uma outra lente. Então, esse Angelim vem numa perspectiva de que a lente que ele começa a enxergar é uma que a gente não tem. E é você vê algo que já aconteceu, pessoas que você não conhece, que podem ser inicialmente mortas, mas também depois, conforme a história, né, avança, ele está vendo gente da frente, né, do futuro. Então, é uma mistura de tempo, porque muita gente que tem essa possibilidade de visualizar gente, objetos, animais, acaba vendo algo que já seres que já não desencarnaram, né, como se diz, não são mais carne, né? Mas ele começa a ver e confundir. Então tem momentos aí que ele vai começar a ver que teve um acidente aéreo, mas não é um acidente que já aconteceu, é que vai acontecer. Então há o ver não só do passado, mas o ver adiante, que é um pouco diferente dessa vidência mais do pretérito, né, das coisas já, inclusive, não vivas entre nós. Daí eu penso que na mesma época que eu escrevi esse livro, ficou um pouquinho parado, eu escrevi um outro que é uma outra novela, que é uma novela de cunho mais erótico, também não sei porquê, mas, né, não que eu não goste do erotismo, acho que, mas nunca tinha investido numa coisa dessa forma, e eu acabei escrevendo esse livro que chama Madeleines, vai sair agora no segundo semestre. Eu acabei publicando esse livro na Espanha primeiro do que aqui. Por que Madeleine? Madeleine é o bolinho do Proust? Exatamente. Que é um sujeito lembrando pedacinhos de histórias que ele viveu com uma mulher. Quem não leu, assim, todo mundo acho que se não leu, conhece a história, né? Na Busca do Tempo Perdido, no começo dos 7 volumes, o narrador, sabe tudo, ele é maduro, mas ele começa a lembrar da infância dele numa cidade imaginária chamada Combray. E ele quer lembrar, mas assim ele sempre tem ele tem mais a sensação de que tudo aquilo morreu para ele do que ele consegue reviver, tirar do tempo, da corrosão pelo tempo, né? Até uma hora que ele fala, eu estava voltando do teatro, estava na rua, minha mãe me serviu um chá com uma Madeleine. A gente encontra a Madeleine aqui em São Paulo, né? Assim, no Brasil, um bolinho parece uma concha. E aí ele molha no chá e na hora que ele... bom, é todo um processo de 50 páginas ali. Mas assim, ele começa a ter lembranças que vêm até o momento que ele, enfim, tem uma espécie de epifania, como você falou. E você chamou de Madeleines... Então, esses fragmentos do passado que são... Porque o sujeito começa... Porque acontece que, nessa história, o cara chega no caso dele, no apartamento, entra pela garagem, lá, tá o carro, e quando ele entra, um porteiro dá uma caixa de correio para ele. Ele abre e tem uma chave. Era a chave da mulher com ele tinha uma relação que vivia e podia entrar na casa. E faz um mês que ela não aparece.
Ela mandou a chave, significa que acabou. Então, aí ele vai relembrar toda a história. Então, são pedaços, são fragmentos, porque você não é uma narrativa, vamos dizer, plena e linear. Ele vai lembrando pedaços, né? A gente vai tecendo, né? Vai amarrando, vai costurando essas lembranças, como Madeleine, né? No caso do Proust. O que você vai... Você não lembra uma cena inteira, você lembra aquela situação, né? Coisa meio espedaçada, né? Que ele é um sujeito também, né? Já desintegrado por conta dele estar um mês separado e ela não aparece. Ela Perfeito. tchau, né? Voltando aqui para o Angelim, Vamos lá. quando eu te perguntei inicialmente sobre a singularidade desse livro na sua obra, você deu duas razões para tratar identificar uma singularidade nessa obra que, para quem conhece seus livros, eu acho que é uma coisa que é bastante evidente. Uma delas é que você falou esse tamanho mais ou menos híbrido, né? Você é autor de romances e de volumes de contos. Aqui a gente tem uma pequena novela. E, de fato, é bem mais do que um conto, porque você tem capítulos, você tem diferentes desenvolvimentos da ação, mas de uma maneira muito sintética e tudo centrado nessa única linha narrativa que é, vamos dizer, a perturbação que o Angelim, com o seu dom da vidência, de coisas mortas, de coisas a vir, produz nos seus pais. E depois você falou como esse livro também é singular, porque traz algumas vivências, por sua vez, também singulares que você teve, que você mencionou aqui. Agora, tem um outro lado que me chamou a atenção, e que, como eu não conhecia as suas vivências passadas, vivências passadas no contexto parece vivências de outras vidas, mas vivências pregressas eu não poderia identificar, obviamente. Claro que o tamanho, né, a dimensão do texto, a estrutura do texto, fica claro que ocupa um lugar único na sua obra, mas, para além disso, tem um outro dado que eu acho que não está muito presente, tentei puxar pela memória, não fui olhar todos os livros para ver, mas é que esse livro tem, muito mais do que qualquer outro livro seu, um sentido de parábola. Ele é uma parábola. Começa com esse pássaro da Anunciação, que, na verdade, não é uma anunciação bíblica, é uma anunciação do maravilhamento, né, do maravilhoso. Né, ele é o pássaro maravilhoso, né, que é um tema poético, cultural, do imaginário. Né? E esse menino ele tem uma travessia. Ele tem uma travessia específica, dentro de uma coisa muito, muito, muito cotidiana ao mesmo tempo. Porque, assim, ele vai para a escola, ele tem colegas, ele anda de bicicleta, enfim, ele tem uma série de acontecimentos, ele vai ao shopping, e os acontecimentos vão sendo atravessados por esse dom. Porque, sei lá, uma hora ele fala... Algum spoiler eu vou ter que dar, tá? Senão a gente não consegue levar a conversa adiante. Tem uma hora que ele fala, não, melhor não ir naquele shopping. E aí os pais ficam sabendo em seguida que teve um desabamento naquele shopping. Então ele anteviu isso. E aí o livro é coalhado dessas antevisões que ele faz. Mas, como eu disse, começa no maravilhamento, que está associado à emergência desse dom, da visão, de uma visão que vai além da superfície, e há uma travessia, né? Uma travessia que tem um caráter simbólico, mas que nunca perde a sua dimensão cotidiana. Será que essa não seria, talvez, a principal singularidade desse livro, de ser um livro que é uma espécie de parábola? Porque seus livros, em geral, tratam de situações íntimas, subjetivas, afetivas, a solidão e o diálogo, a perda e enfim, a incomunicabilidade. Né? Vários dos seus livros são contados ou se inserem como é o caso da trilogia do Adeus, são contados em diferentes... A mesma história é contada em diferentes livros de pontos de vista trocados, mas que, de qualquer maneira, dizem respeito a uma questão da relação de um com o outro.
essa relação subjetiva, familiar, afetiva, amorosa, filial, paternal, enfim. A sua literatura é feita desses momentos íntimos e afetivos. Aqui não, a gente vê uma coisa, nada disso está ausente aqui, Não, sim. mas tem uma dimensão mais simbólica esse livro, né? Sem dúvida, Manuel. É bom, viu, Manuel? Não dá vontade nem da gente ficar falando, né? Você faz essa leitura e já dá uma luz para todo mundo aqui sobre a história. De fato, você tem ali, por exemplo, o próprio núcleo familiar, tá ali, mas ele é, como você disse, abordado não de uma forma só cotidiana, mas de uma forma que tem, evidentemente, outras, vamos dizer, outras camadas que não são só, né, da vida comum. E eu acho que é justamente isso. Há acho que uma dosagem entre o profano e o vamos dizer, e o sacro aí, porque, de fato, esses elementos que vão aparecendo na história, ao mesmo tempo que esse menino vai avançando, né, vai vendo coisas e vai descobrindo, e coisas que estão acontecendo agora ou vão acontecer ou já aconteceram. Imagine como que é, né, para os pais, você ter alguém que vivencia isso. E também o que ele está seguindo como um sujeito, né, do mundo, que está se sujeitando às coisas. Você mesmo como um sujeito que não tá maduro para entender as coisas que você está sentindo. Como dizia lá a Clarice, né, tem coisas que a gente não sabe nomear ainda. Né? Vai ter que andar, né, para descobrir. E, de fato, é isso mesmo, Manuel. Eu, quando estava construindo o livro, ele tem até ali alguns caminhos de ter textualidade, né, religiosa, tal, embora não seja o principal, mas porque eu acredito que tem uma dimensão de sair do cotidiano e lembrar que há outras asas por ali que você pode interpretar na ficção, que você pode trabalhar de um outro jeito. Então, isso me desafiou. É interessante, né? Os seus livros nunca têm um conteúdo religioso, mas eles sempre fazem alusão a alguma coisa que é da ordem de um alargamento da vivência sensível. Isso, né? Assim, você tem assim, o dado primeiro é sensível, é empírico, e a nossa cultura é muito pragmática. Né? Para nós, a evidência primeira do mundo é sensível, sensorial. A gente pensa as coisas, organiza o mundo segundo categorias de causa e efeito, sim, materialidade, perfeito, substância, exato. Forma, etc. Mas você sempre coloca nas personagens alguma coisa que é um olhar para o além do visível, para o além do sensível. Eu falei que isso não tem dimensão, não tem um sentido religioso, uma conotação religiosa, porque você não coloca nenhum tipo de religiosidade aqui. Aliás, eu já vou fazer uma pergunta sobre como você tira sarro, de alguma maneira, de uma certa forma de religiosidade aqui no Angelim. Mas, embora não tenha vamos dizer assim, um conteúdo religioso, tem uma dimensão religiosa, que é... Porque uma coisa é você ter um conteúdo religioso e você colocar o conteúdo da religião como verdade. Sim, como verdade revelada, dogma, doutrinar. A outra coisa é você ter uma dimensão religiosa, mesmo que você nem acredite em Deus. Sim, você não tem nenhuma evidência de Deus, como ninguém, aliás, tem. Né? Mas você pode ter uma demanda pelo eterno, pelo espiritual, sim, uma demanda. Né? Então, essa demanda está aqui, ele encarna isso de alguma maneira. E tanto que ele tem alguns colapsos, né? Alguns ataques, alguns clímaxes que a gente poderia comparar com, enfim, com quase um ataque epilético ou uma crise mística que tem reflexos somáticos. Sim, o próprio corpo, assim, sim. Isso não é explicado no livro, mas ele em alguns momentos tem algumas crises que são somatizadas. Assim, ele começa o corpo a padecer, a fala a se desarticular. Isso causa impressão na escola, para os próprios pais. E aí fica nesse limite. Será que é uma afecção neuropatológica, sei lá, um ataque epilético ou algo dessa natureza? Ou é uma crise mística? Sim, em algum momento é quase como se ele estivesse, como é que fala, falando línguas, né? Coisas assim. Fica num limite muito tênue entre o que é da ordem do absolutamente corporal, corpóreo, e aquilo que é
se não sobrenatural, pelo menos da ordem do espírito. Sim. Não do espírito, entidade religiosa, mas do espírito sim, como tá alguma para coisa além assim, da matéria, isso. É uma coisa que é um conhecimento do mundo mental, né? Por categorias que são mentais, que estão acopladas ao corpo, mas são categorias mentais, e dentro dessas categorias mentais tem uma verticalidade, uma dimensão que vai além do próprio corpo, porque o espírito imagina algo para além de si mesmo, né? Imagina uma ausência, imagina uma abstração. Bom, enfim, tudo isso a gente depreende desse Angelim, né? Isso que é incrível. E aí, como você falou, a gente vê que é um livro muito curto, mas há uma intensidade na hora que eu estava escrevendo que eu precisava encontrar esses caminhos, esses fatos, né? Então você vai lembrando, tem coisas que você tem anotado, e tal, mas ao mesmo tempo que tem, como você lembrou, tem a família, mas como que se lidar com isso? Você tem um porteiro do prédio, você tem um sujeito que eles encontram um vizinho que fala, o que se faz com isso? Aí o vizinho, vamos levar ele em tal lugar, né? E aí na escola, como é que ele é visto? Até um momento de amor ali, né, que a gente pode falar, né? Que é um momento que ele vai num lugar onde ele encontra uma menina que tem uma parecida, digamos, qualidade que ele tem. E de repente eles são crianças que ao mesmo tempo estão descobrindo coisas que você nem imagina, eles estão brincando. Então há E tem um sentido de parábola mesmo, porque esse encontro entre essas crianças é como se fosse assim, aqueles encontros entre uma sensibilidade que depois o amadurecimento põe a perder. Sentido. E elas deixam um rastro de impregnação nos adultos, né? Vamos dizer, a visão que os adultos têm desse encontro entre esses dois meninos, o menino e a menina, o Angelim e a Lúcia, né? Sim. Deixa um vestígio, um rastro de sensibilidade e espiritualidade que continua depois que eles não estão mais presentes para os adultos, né? Quem contemplou aquele encontro viu quase que como uma espécie de possibilidade, de virtualidade da relação com o outro e o mundo, né? Exatamente. Agora, e voltando para essa questão da espiritualidade no sentido religioso, que não é a que está no livro, embora haja referências a isso, tem uma passagem que a gente pode contar aqui, né? Porque eles os pais levam o Angelim no centro espírita, né? Sim, acho que sim, tudo bem. Tem. Você insere uma coisa que, assim, o centro espírita ali, você tem pessoas absolutamente de boa fé, crença autêntica na mensagem espírita, mas também tem os picaretas, né? E aí que eu falei, quando eu falei que tinha humor, assim... enfim, tem um lado... Não é nada ofensivo aos espíritas em si, é mais ou menos como você respeitar a igreja, mas falar que tem padres pedófilos, né? Comparando. Exatamente. Eu acho que assim, as crenças estão aí, também essas situações que não são muito explicadas pela ciência, que saem, né, supostamente seja o natural, mas eu ainda acho que é o natural, que eu acho que... às vezes eu comento que eu escrevi um livro e eu fui para o futuro, porque, em geral, o escritor vai para o passado, né, vai trabalhar com a memória, a invenção é o presente, mas você vai para frente, né? Eu acho, porque os tempos estão... E eu sempre dou exemplo que a própria trilogia, que as pessoas acham que a Beatriz que está aí é a Maria Flor, que é minha filha, ela nasceu 3 anos depois que a Beatriz existia, ou seja, eu fui no futuro e virei personagem de mim mesmo, né? Mas isso acho que qualquer um de nós consegue ver, também pôr esse pé lá. E também, em alguns momentos, ele fala, à medida que ele parece uma parábola, é uma parábola bíblica até, né? Porque também eu fui cunhado em Cravinhos, né? Cravinhos City, uma cidade que é muito religiosa, especialmente católica, tal. E eu me fascinei, obviamente, lendo a Bíblia, lendo aquelas histórias, aqueles mesmos salmos, né? As parábolas, as cartas. Aquele negócio me tocou, é da minha formação. E como você disse, a quem esteja ali, que esteja para, digamos, abraçar aquele que ao mesmo tempo tem o dom, mas está sofrendo, porque não é fácil, você começa a perturbar, você não sabe se aquilo que você está vendo, você está sonhando, você está imaginando, ou se aquilo de fato está acontecendo. Você imagina que é uma pessoa que tem uma série de capacidades, né?
e ao mesmo tempo há quem queira explorar. E aí eu lembro quando eu estava escrevendo Angelim, eu me lembrei de uma peça de teatro do Ferreira Goulart, que a gente mais conhece o Ferreira Goulart como um poeta, mas ele tem peças, né, que são se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, e tem uma peça que chama Um Rubi no Umbigo, que é a história da menina que nasce com um rubi no umbigo. Um rubi é uma pedra preciosa, né? Então, essa história ele vai contar que em determinado momento a família fica preocupada, depois começa, pô, tem um rubi, né? A gente pode ganhar dinheiro com esse rubi, né? É uma pedra, coisa e tal. Aí tem gente que também vê, estão querendo arrancar o rubi do negócio, do menino, que é uma coisa que veio com ele. Eu me lembrei disso então eu fiquei pensando um pouco que a história, o personagem, né, tem uma densidade na qual ele está imerso numa sociedade que é alguém que queira ajudá-lo a ele sair, porque aquilo é algo também de sofrimento, e quem queira explorá-lo, quem queira dizer, bom, se tem um dom, ele pode ver quais são os números da Mega Sena, sei lá, ele pode querer ver coisas para nós. Então aí é uma observação crítica em relação ao mundo em si, não é, né, nenhum tipo de religião e tal. E eu acho que ele, como você lembrou, os próprios nomes, você vê o Angelim, ele vem de Ângelo, né? Então eu fui procurando também os nomes que tivessem um caminho. Essa menina que ele encontra é a Lúcia, porque ela também vê, ela tem uma luz, né? E vai ter uma situação muito importante entre eles, né? O que as crianças nesse mundo que formam um casal, né? Que é preciso que você tenha os dois lados, né? Para se fundir, para criar para continuar a humanidade ou para criar uma nova humanidade, como que eles funcionam, né? Porque eles são germes de um mundo que virá, né? Eles nascem num mundo velho, mas eles têm ali, né, uma vida na sociedade que nós temos, que é construída dessa forma. Aí você tem também a visão do diferente, né? O que o diferente causa numa escola, né? Porque é o caso dele, que ele começa a enxergar coisas ali, não é muito bem-vindo. E outras coisas que vão levar a um final, né? Que você se surpreendeu, enfim, que não vamos dar spoiler e tal, mas foi trabalhado, né? Eu senti muito gosto de fazer a história, assim, senti um vigor, assim, um desejo de partilhar uma história que acho que é possível tocar. O que acontece com a gente, né? Que tem essa capacidade de algo que é relevante, que está fora, né, do convencional. É uma coisa que a gente não consegue tratar direito ainda. Não que a literatura precisa também, né, ser ativista ou levantar certos problemas, mas não tem como, né? Você acaba querendo escrever sobre algumas coisas. E eu, especialmente porque eu via essas coisas acontecerem. Muitas vezes eu me assustei. Agora, aqui eu vejo aqui algumas pessoas que fizeram residência literária lá com a gente em Gonçalves. E lá em Minas, estão aqui a Egli aqui, o Alberto, que são proprietários lá do sítio Vila do Sol, tem outras pessoas que fizeram a residência aqui. E aí o que a gente faz lá? Lá, dessa última vez, nós tivemos uma pessoa, uma residente, que ela foi para escrever um livro de poesia. E ela começou a contar que ela foi me contar, fazer uma mentoria, ela foi me contar as coisas que ela via. Eu falei, mas então você tem que escrever esse livro, e não as poesias. Porque ela disse que quando ela era pequena, veja, eu estava lançando esse livro, e eu até falei, nossa, você precisa ler esse livro então. Quer dizer, estava lançando, então, o livro tinha acabado de sair, né, Paulo, que foi em dezembro, mas não era o momento para a gente lançar. A gente estava em janeiro, agora, lá em Gonçalves. E ela disse, quando eu era pequena, eu vi uma senhora na cidade, na Bahia, veio andando e eu vi essa mulher, era uma barriga grande. Eu cheguei em casa e fiquei chorando. E a minha mãe ficou perguntando por que eu estava chorando. E ela falou assim, porque eu vi uma criança morta dentro da barriga da mulher. E aí eles foram ver, a cidade era pequena, a mulher abortou, a criança tinha morrido. Então, veja, esses assuntos que, sim, de evidência, assim, me tocam demais, porque eu nunca escrevi sobre isso, mas eu também tento, sou afetado, né, por isso. E essa história mexeu também. Eu lembro que quando eu li o Céu Implacável e o Inventário do Azul, eu lembro que apareciam também várias
expressões daí de uma outra vertente, né, que é a religião hindu, né, que é Hindu, sim. aparece lá Vanprash, por exemplo, estava até procurando Sim, aqui sim, agora, Vanprash. e tem a ver com uma residência literária, aliás, né, que você fez na Sim, Índia, sim. né? Quer dizer, você absorve. É interessante isso, né? Como eu falei, você não Se é a um gente escritor vai que tem uma agarrando que dimensão tem pra- religiosa, mas você absorve essa, talvez, porque como a sua literatura fala muito de faltas e, enfim, vazios, Sim. você absorve muito aquilo que, de alguma maneira, aponta para a superação dessa falta, o preenchimento desse vazio, né? No caso, aqui no Céu Implacável no Inventário do Azul, isso aparece o Sim, tempo todo, aparece, né? O sem próprio dúvida. azul tem todo um simbolismo aí, né? Você lembrou Vanprash, que é essa expressão hindu, que é você olhar a floresta, né? Então, significa, na verdade, quando você já está saindo, né? Está se retirando, você está envelhecendo, você começa a voltar para olhar a floresta, significa que você está olhando o lugar para onde você vai, de onde você veio. Ou seja, você já está entendendo e aceitando a morte. Eu estava procurando aqui o outro termo, são dois que aparecem, é Vanprash E o outro é Tativa. Tativa é momento oportuno, quando você faz alguma coisa, né, que corresponde um pouco com algumas teorias com o Kairos, né, aquele tempo que você captura, que você percebe que algo é possível de você remar a favor, e aí você entra nessas águas e você não toma decisões que você não são favoráveis. Então você percebe que esse é um momento transformador. Você percebe, é epifânico também isso. Esse é então a tátiva, momento oportuno para. Perfeito. Acho que está na hora de abrir para perguntas, né? Vocês têm alguma questão? Quem for fazer pergunta, eu pediria que se apresentasse, dissesse o nome e fizesse no microfone para ficar registrado, já que esse encontro está sendo Vai, tem que fazer a dancinha da captado. garrafa também. Vai. Quem? Quem vai? Só um momento. Ah, sim, sim. Não, vamos falar, não. Tá bom, então daí a gente passa a palavra para vocês. Não, a história é a seguinte, eu não vou nem. Eu vou deixar ele falar. Não, conta no aí, livro das mas- coincidências, que é um livro que fala de coincidências, Não, tem uma história absolutamente inacreditável. Você consegue contar rapidamente essa história? eu acredito que é esse que a gente já contou outras vezes, né? Não, mas o público é diferente. Sim. Toda vez que eu faço um Não, encontro mas com acho você, que eu faço você repetir, porque a história acho é que sim, inacreditável. acho que sim, não, dá para contar rapidinho. Talvez algumas pessoas que me conhecem já tenham ouvido, coisa e tal. Alguém conhece? conheço. Diário das Coincidências, são várias coincidências, assim, porque é uma coisa justamente que é meio que uma linguagem meio que a gente não entende, né? Meio misteriosa também, como você vê coisas. Eu acho que a coincidência, quando, né, você une duas forças, tem Então explica o que é o livro das coincidências e qual é aquela coincidência que eu sempre peço Então, para aí você contar. é justamente o que eu estava escrevendo nesse lugar aí em Penedo, que eu comecei, e ainda teve mais coisa lá, né? Porque depois que a gente saiu um dia. Vai, gente, eu tenho que contar. Vai, Você peraí, sabe que mano. lá é uma região que tem muito cogumelo, né? Tem cogumelo. Tem muito tá? cogumelo lá, então povo talvez gosta esse de- monte de visões também. O pessoal vê duende em Visconde de Mauá e tal. Eu não vejo nada, gente. Mas aconteceu nesse lugar, olha só, que do índio, do indígena e tal. Aconteceu que, um fim de tarde, como essa pousada ficava fora, não tinha comida, a gente tinha que ir na cidade, à noite, 6, 7 horas da noite, para jantar. Daí um dia a gente foi, eu fechei a janela, encostei a janela, porque, né, puxei a janela, o computador ficou ali diante, eu olhava o verde, fomos jantar. Quando a gente saiu, chegamos na cidade, desabou o mundo, igual aquele dia que nós fizemos aquela entrevista lá na TV Cultura, você lembra? Outra história, né? Desabou o mundo, aí tal, jantamos. Quando a gente voltou, a janela estava aberta. Ela não tinha fechado direito, eu suponho. O vento bateu e o computador inteiro molhou. Então eu tinha escrito mais ou menos umas 30 páginas desse Diário das Coincidências e eu perdi. Então, eu tive que começar a escrever de novo. E eu estava num capítulo que tinha referência a um livro que eu tinha escrito chamado Ladrões de Histórias, nos quais aparece um personagem que eu inventei, chama Chinchintoro, um personagem que vive no mundo da imaginação e come sombras, come palavras. E aí um escritor vai para aquele lado e aí acaba trazendo um ser desse que não pode passar do lado da imaginação para o lado da realidade, mas esse bicho vem e ele começa a comer as palavras. Então, justamente nesse capítulo, eu perdi 30 e poucos páginas. Ou seja, esse sujeito aí, esse ser, veio e comeu. E eu tive que fazer de novo, né? E aí eu escrevi várias coincidências nesse lugar.
E vivenciei coisas que eram coincidências, realmente. E aí uma delas foi o que aconteceu, que esse livro, ele tinha mais ou menos 20 coincidências que eu já tinha escrito, e aí a gente tinha o editor, né, Marcelo Ferroni, lá da Alfaguara, ele falou, vamos, porque negócio de coincidência é muito legal, o mundo deve ter muita gente contando coisas que podem ser muito assim, atraentes e tal. Aí ele teve a ideia de fazer um blog, uma espécie de um site, dizendo que eu tinha escrito esse livro, mas que eu estava aberto para receber coincidências, quem queria contar alguma coincidência. E daí recebemos lá quase 70 coincidências, as pessoas mandaram histórias, e a gente não sabia, eu não sabia de quem que era, ele me mandou essas histórias e falou, vê o que você acha. Aí eu escolhi, acho que 5 coincidências, muito bem contadas, tal, eu achei incríveis, e ele escolheu 6. As 5 minhas batia com as 5 dele, tinha uma a mais dele, que eu acabei escrevendo, que achei legal depois. E aí uma delas era uma história que é essa que a gente fala, né, Manuel, que mais que tinha a ver depois, eu soube que tinha a ver comigo. Que aconteceu o seguinte, uma moça estudando, enfim, uma jovem estudando na faculdade, desde menina trabalhava com os pais na cidade lá no interior, que tinha uma escola infantil. Então ela gostava muito de brincar, de criança, queria ser professora dessa natureza, aí, desse tipo de escola. E aí ela estava na universidade, muito jovem ainda, mas ela queria ter filho. Daí ela encontra um universitário também, que é jovem quanto ela, e que resolve, porque hoje, né, ou naquele tempo também, que isso já tem um certo tempo, essa história, ninguém quer casar logo, né, com 20 anos, 20 e poucos anos, mas ela casou. Ela casou logo com esse jovem, e eles queriam ter, então, o filho. Aí, logo depois de um ano, ela engravidou e começou a ter a gestação. Quando chegou quase assim, no 5º, 6º mês, foi detectado que era uma gestação, vamos dizer, muito perigosa, de risco, tal, então ela não podia mais se mexer, ela teve que ficar na cama os últimos 3 meses. Uma coisa muito grave, assim. Mas aí nasceu um menino. Tal, coisa aconteceu, nasceu um menino. Daí aconteceu que esse menino cresceu, quando chegou com 10 anos, ela tinha mais ou menos uns 30, ela, o marido e o filho, com 10 anos, queriam um irmão, uma irmã. E elas falaram, pô, a gente pode ter um outro filho. Aí ela foi tentar e foram em vários médicos e falaram, você teve uma gravidez que com 20 anos quase você morre, agora com 30 você não tem condições. E daí a família ficou bastante abalada. Qual que é a solução? A solução era adotar. Então, eles combinaram, vamos então adotar, vai ser uma menina, e aí fizeram lá um processo, que eles queriam uma menina, e entraram com esse processo, né, judicialmente e tal, e que fosse uma menina que tivesse a cor deles, para não ter diferenças, muito difíceis, eles não queriam enfrentar isso e tal. E ocorreu que ficaram esperando, né? Passou mais ou menos uns 2 anos, e eles receberam um comunicado que eles eram para buscar uma criança que tinha acabado de nascer. Eles foram buscar uma criança. Só que o que acontece anteriormente? Quando eles resolveram ter realmente uma adoção, o marido, que já era, né, então, né, já estava junto, né, com ela há um bom tempo e estava conivente, queria isso também, ele quis fazer na gentileza, ele escreveu um cartão e deu um buquê de flores para ela, dizendo, hoje em algum lugar do Brasil nossa filha está nascendo. Porque era uma coisa simbólica, né? Então, a gente decidiu ela virá. Isso demorou 2 anos para acontecer. Aí, 2 anos depois, foram lá nesse lugar buscar essa criança, essa menina. Quando chegaram nesse lugar, nessa instituição, enfim, tinha algumas crianças brincando, e eram crianças que não tinham sido adotadas. Então, elas estavam ali já, e ninguém, depois de um certo tempo, vai se descobrindo que ninguém quer levar, porque elas já têm ideia de passado, já têm uma história, tal. E aí ficou uma menina conversando com os 3, né? Ela, o marido e o menino, enquanto preparavam o recém-nascido para eles acolherem. E daí eles ficaram ali e tal, a menina ficou brincando com o menino, desenhou o menino, aí falava, porque é uma criança que começa a falar, né? Fala demais, né? Ficou entre eles e tal. Demorou mais ou menos 1 hora. Quando chegaram com a criança, com o bebê, eles se entreolharam e falaram, não, a gente quer essa menina. Ficamos apaixonados por ela. Naquela 1 hora que essa menina ficou com eles ficaram tocados fantasticamente assim, ligados a ela. Eu falei, então outra coisa, então tem que fazer um outro processo. Vocês iam levar essa menina recém-nascida, agora vocês querem levar essa daqui, é outra coisa. E daí foi feito um outro trabalho que eles teriam que, durante um certo tempo, preparar a casa para ela, que já era uma menina não recém-nascida, mas é uma
uma garota, e levá-la, foi dado por um juiz que fosse levá-la no fim de semana para a casa deles, para ver se adaptava e tal. Aí quando levaram no fim de semana, eles acolheram essa menina, essa moça pegou, ajustou o quarto, fez um quarto para ela, justamente por uma criança, uma garota, e comprou umas roupinhas e tal, né, porque a menina vivia numa instituição. Daí, quando eles chegaram, ela levou a menina no quarto e mostrou, abriu o guarda-roupa, a cômoda, tal, mostrou ali as roupinhas e tal, e quando ela puxou a roupa, veio junto o cartão do marido, que ela tinha esquecido, tinha ficado ali na gaveta. E aquele cartão que ele disse, hoje em algum lugar, né, do Brasil está nascendo a nossa filha. E a menina veio com um crachá com a data do nascimento. Ela olhou, era o mesmo dia, mês e ano que estava no cartão. Isso aí é um negócio impressionante, né? Isso aí é um negócio fora de... E aconteceu que quando eu li essa história, eu falei, bom, eu vou refazer, agora eu vou construir, porque ela veio, né, explicando de um outro jeito, mas eu fiquei tocado e tal. Aí depois, para agradecer essas 5, 6 histórias que chegaram, que eu ia inserir no texto, reescrevendo-as, a gente queria saber quem que era para agradecer. Aí eles falaram, essa pessoa que mandou, ela chama Fernanda, ela mora em Campinas, ela era de São Simão, e ela conhece você, porque você ia em Campinas, eu tinha sido padrinho de casamento dela. Eu tinha visto ela casar com 20 e poucos anos com esse cara, e tinha visto o filho dela e tinha acompanhado ela na gravidez de risco desse primeiro filho. Porque na época eu namorava a Rose, que morava com ela numa república. A Rose é a mãe do primeiro filho, viu, gente? Vários casamentos, vários divórcios. E daí, vários filhos, né? Vários filhos, tal. E aí ela falou, e eu falei, nossa, não é possível. E aí descobri você não lembrava que você tinha sido... Não lembrava. E aí descobri que, então, veja, era uma coincidência que tinha a ver comigo ainda, né? Eu não tinha ideia que poderia ter sido qualquer outra pessoa do mundo que mandasse essa história aí. Impressionante. E vai por aí, né? Essa história é inacreditável, né? É inacreditável. É meio sobrenatural, né? Eles foram pegar uma criança, conheceram outra, tiveram uma empatia assim e tal, e daí falaram, vou ela, e daí descobrem que estava escrito, né? Diz que você lembra quantos anos se passaram? Que idade tinha a menina? Ou seja, ela tinha a mesma idade que a decisão deles de adotar uma criança. Uns 2 anos e pouco. Que é a hora quando uma criança começa a falar. Demorou para chegar uma criança que né, eles poderiam adotar já recém-nascida. É incrível. Mas a data, gente, é impressionante. O negócio, assim, ela veio na história os 2 documentos. Você imagina na hora que ela pega e olha e fala assim, pô, o marido que escreveu, né? Hoje, em algum lugar do Brasil, a nossa filha está nascendo. Pô, é um negócio... Matemático, tudo bem, mas vamos e venhamos. A outra história é muito mais prosaica. É o seguinte, uma vez eu fazia um programa na TV Cultura e a gente tinha um programa que era o Metrópolis, hoje eu trabalho num programa chamado Entre Linhas, e o Metrópolis era diário, assim, ele ia ao ar como se fosse ao vivo, gravava como se fosse ia ao ar, parecia que era ao vivo, mas era gravado umas 2, 3 horas antes. A gente gravava, inclusive, sem corte, sem edição, sem nada. A gente gravava como se estivesse indo ao ar no mesmo momento. E aí a gente, né, convidou o Carrascosa para lá, ele estava lançando um livro, nem lembro que livro que era. Não, você lembra? Tem, era aquela água toda. Era exatamente, que gerou muitas... E aí foi o seguinte, era ele eram 2 blocos. Num bloco era o Carrascosa, e no segundo bloco tinha uma outra pessoa convidada. Era o Gilberto Tinetti, o pianista. Ele que ia lá? Era o Gilberto Tinetti. Ele lembra melhor que eu da história. O Gilberto Tinetti, que apresentava um programa na Rádio Cultura, ele ia para lá. Só que ele trabalhava na Rádio Cultura, mas ele morava nos Jardins. E nesse dia caiu um pé d'água desses que tornam a cidade impraticável. E o Carrascosa milagrosamente chegou. E a gente começou a gravar. Mas, como eu disse, a gente gravava, não era ao vivo, mas era como se fosse ao vivo. Era uma tarde, o céu de São Paulo estava assim, 4 horas da tarde, estava como agora, de escuridão. Aí a gente, no meio, percebeu, o Tinete está chegando? Não chega, está preso no trânsito, desistimos do Tinete.
Aí eu falei, Carrascosa, a gente vai te entrevistar nos 2 blocos. Então, se prepara. Esse dia a gente falou de todos os assuntos possíveis no mundo. A gente teve que fazer, de falar. Até publicidade entrou, né? E era aquela água toda, né? Era aquela água toda, tinha que cair o mundo. Caía o mundo. Eu tinha esquecido desse detalhe. Era aquela água toda. Perguntas. Perguntas. Vamos lá. Ali ao fundo à esquerda. Obrigada, sou Mayra Garcia, ex-aluna do João. E eu vou fazer uma pergunta que irrita ele, eu já vou avisando, porque eu perguntei já em outra oportunidade e eu percebi, nossa, essa pergunta de novo. É o seguinte, o João, quando era publicitário, até onde eu sei, ele aproveitava os intervalos do trabalho para escrever os livros dele. Hoje, o João é professor, escritor, então eu queria saber, João, a tua rotina de escrita. Não, tá tranquilo. Mayra foi aluna da ECA USP, né? Já faz tempo ainda, graduação, hein, Mayra? E depois, para você ver, né? A gente forma, né, ex-alunos fiéis. É um pouco parecido, porque quando eu trabalhava em agência de publicidade, eu acordava muito cedo e já começava a escrever, depois ia para a agência e não sabia que horas que voltava. E algumas noites eu lecionava na universidade. E depois eu diminuí, né, saí de agência, fui diminuindo, aí ampliei essa rotina com outra faculdade, que aí, além da Universidade de São Paulo, também a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Eu acordo, eu gosto de trabalhar literatura de manhã, porque eu durmo, né, então acordo bem. Tem gente que não gosta de trabalhar de manhã. Quando a gente vai na residência, tem gente que prefere trabalhar mais tarde, trabalhar à noite. Não sei, talvez porque é notívago ou tem o corpo, né, que funciona melhor à noite. E aí eu escrevo sempre de manhã, que é essa hora, e depois à tarde eu vou cuidar das coisas da universidade. Preparar aula, corrigir prova, dar parecer para a revista, escrever artigos, essas coisas. Mas tem 2 manhãs que eu leciono também, então essas não dá para escrever. Não dá porque eu acordo muito cedo, já vou para a escola. E não tem muita diferença, né, Mayra? É a rotina de um sujeito qualquer. Na verdade, você está só escrevendo. Na hora que alguém está fazendo outra coisa, você está escrevendo. É um trabalho que exige, eu gosto de sempre lembrar, uma certa disciplina. Mas, claro, você senta, você tem gosto de sentar. Eu não sento obrigado a escrever, eu sento porque eu tenho prazer de escrever. Aquela história me encanta e eu quero verbalizar e poder dividir com os outros. Então, é algo prazeroso, né, fazer, ainda que você esteja escrevendo uma história que pode desembocar por dramático ou às vezes até mais por trágico, né? Mas é um caminho. Então não é muito problemático, não. À noite eu sou tranquilo, só leio, fico na boa. Não tem muita diferença. É um trabalho, né, que a gente pode desmistificar, porque tem gente, às vezes a gente vai em escola, principalmente gente que jovem, né, ensino médio ou crianças, eles vêm e ficam tocando a gente, pensando que a gente é um ser de outro planeta. Tá? Ficam, nossa, porque lê o livro da gente e fala, nossa, esse cara escreveu esse livro. Mano, que a gente... Gente, eu sempre falo, nós somos uns fodidos, todo mundo. Né? Para ser mais direto, nós somos todos uns fodidos. Então, todo mundo tem seus problemas, seus boletos, suas coisas e tal. E aí, só que às vezes as pessoas olham, admiram, admirar porque você escreveu um livro, admirou um livro, mas você é um ser comum. Tá com calor aí, Antônio? Alguém mais? Tem pergunta? Logo. Manda lá. Oi, professor, tudo bem? Tá vendo? Eu sou professor, gente. A minha pergunta é parecida com a dela. Como é que você chama? Eu sou a Grace. Eu conheci o professor o João na ECA também, e com ele que eu me diverti muito com o processo da publicidade e do marketing. E depois, em seguida, eu conheci o senhor como autor, e eu peguei vários livros seus e vim aqui muito feliz. Mas a minha pergunta é não a sua rotina de escrita, propriamente. No começo do bate-papo aqui, o senhor estava falando de como a literatura e a leitura é um convite do outro ao seu próprio silêncio. Só que quando a gente escreve propriamente, pelo menos quando eu escrevo as minhas coisas, eu escrevo quando está muito tumultuado, quando está muito barulhento na minha própria cabeça e no mundo também. E eu quero conseguir abafar algo de algum jeito.
E o senhor mencionou que quando o senhor escrevia e namorava também, ia para florestas e se refugiava. E isso é, tecnicamente, se recolher e se refugiar em algum lugar. Mas, quando o senhor escreve propriamente, apaga muito, rasura muito, você já pensa num plot, ou você já vai pensando tipo, nos adjetivos, na inadequação de Angelim também, diante do mundo, e dos pais dele também. Tipo, como é o processo de escrita em si, sabe? Ah, legal. Bom, muito boa a tua pergunta. Assim, esse refúgio, gente, é esporádico e ele não é suficiente para escrever um livro. Às vezes até é, mas, por exemplo, na trilogia do Adeus, tem o segundo volume que é Menina Escrevendo com o Pai. Eu fui foi no mês de janeiro. Dessa vez eu fiz praticamente um livro curto, né? Que é o segundo volume, que era cidade de São Bento de Sapucaí, também era na Mantiqueira. Aí eu fui numa posada e cheguei lá. Eu tinha levado uns contos para revisar, achei que ia fazer isso. Agora é o meu lado esotérico, vidente, né? E aí quando eu cheguei, eu organizei minhas coisas, levei os livros, dicionário, computador, umas coisas lá, montei isso, vi que lugar que batia o sol, essas coisas que você organiza para ficar 20 dias, 25 dias escrevendo, sozinho, né? Porque aprendi isso também em residência literária, com o Carlos Eduardo de Magalhães, que fez residência também lá na Led House, Estados Unidos, na Índia também, ele que me deu dicas também para fazê-lo. Só que ali você tem convivência com outros escritores. Eu aprendi a falar, então tem hora que eu tenho que me retirar. Por quê? Porque, como foi a pergunta da Mayra, eu escrevo todo dia de manhã um pouquinho. Mas quando você tem férias, né? Você tem férias e as pessoas vão passear, vão viajar, tal, eu vou viajar com a ficção. Então, às vezes, é um momento que eu dou um arranque maior. Eu consigo fazer mais, escrever mais do que aqueles pedacinhos, né? E você falou, você escreve quando as coisas estão, né, bagunçadas, coisa e tal. A etimologia de redigir e escrever é botar ordem. Porque na cabeça da gente as coisas não estão ordenadas. Você vai organizando, né? Você vai estruturando. Então, eu faço isso vez por outra. E nesse caso que eu fui nessa cidade, eu cheguei e quando eu fiquei olhando assim o final da tarde, porque eu viajei até chegar lá, era o primeiro dia, um dia perdido, né, de viagem. Mas para organizar, sentir o lugar, a porta estava aberta, era o poente, estava acabando o dia. Daí eu vi como se eu tivesse visto uma moça entrando, muito esguia, muito magra, com cabelos negros bem longos. Eu falei, essa é a Beatriz da personagem que aparece no Cadeira de Ausente, que é uma criança, só que é essa mulher com quase 20 anos, é uma moça. Então, porque ela tem que dar voz a essa história. Então, até essa idade, ela viveu com o pai. E aí, eu comecei a escrever a história lá. E aí, como é um livro de 100 páginas, eu escrevi no tempo que eu estava ali. Mas, no geral, eu não consigo escrever o livro nesses interregnos, nesses retiros. E ali você também não está unicamente fazendo isso. Eu não fico o dia inteiro escrevendo. Eu não sou um autor que é um autor de novela, que senta e tem que escrever não sei quantas laudas por um capítulo de novela. Eu escrevo pedacinhos. Eu vou escrevendo, e aí depois eu reviso, aí depois eu volto. E é isso que você perguntou, você rasura, você corrige, eu faço várias vezes, eu vou arrumando, porque eu acho que é ali que está a diferença. O acabamento que você dá no seu texto é que vai fazer também a diferença. Me encanta a sonoridade, ritmo, por exemplo, o Angelim tem um ritmo veloz, né? Ele é um ritmo mais ávido, né, para as coisas acontecerem, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem outras histórias que elas são mais vagarosas, vão passando nesse mundo interior mais passo a passo. Então, descobrir o ritmo, descobrir o tom, em que momento que entra o diálogo, o que as pessoas falam, qual que é o registro, a dicção desses diálogos, se é um homem ou uma mulher, por que é diferente, né? Senão estão falando a mesma coisa, é o mesmo sujeito. As figuras de linguagem. Então, tem todo um encaminhamento, né, que são elementos, a própria forma, conteúdo, estrutura, singularidade, originalidade, rigor, essas coisas, esses elementos eu gosto de olhar depois no texto se eles se confirmam. Então, às vezes, você tem que retornar ao texto, melhorar. O Angelim já era um texto com 7 capítulos, mas o capítulo 6º ele era menor. E aí, quando eu senti que ele estava pronto para ir para adiante, e aí agradecendo o Paulo que topou fazer o livro na Barbatana, eu achava que ele tinha que entrar mais um pedaço ali, uma coisa. Aí eu escrevi mais 2 ou 3 páginas, mas aí você
você está um pouco fora do livro, você tem que voltar, né, entender como que ele funciona para não ficar algo postiço, ficar fora daquele caminho. E aí entrou, né? Então você pega. Quando eu estou fazendo um projeto, eu gosto de, às vezes tem até um paralelo, mas eu gosto de ficar muito fincado, sobretudo se é um romance, porque você vira meio que um imã, né? O tempo todo você fica capturando coisas e eu não sei o que vai acontecer. Vou usar uma metáfora para te responder finalmente. Todo mundo já viu um pico, né? Um pico, e ele é torneado por uma nuvem, porque um pico fica no alto, aquela nuvem gelada fica meio que, né, um nevoeiro. Eu vejo o que eu vou escrever assim. O pico está ali, tem a ponta dele, mas ele está coberto com uma névoa que eu não sei, então eu tenho que tirar a névoa. Escrever é tirar a névoa. Escrever é você decidir enfrentar e chegar. Onde que esse lugar que você quer escrever? O que você está vendo ali? É um morro qualquer, é um morro que tem uma ponta, tem um platô que você pode observar coisas, tem gente ali em cima. Então, esse eu acho que é o desafio que me traz como escritor. E como eu venho do conto, né? O conto ele é uma história muito curta, mas que ele tem que ter essa intensidade e tensão. Então, o Angelim foi um aprendizado também. Você vai escrever uma história que você não tem... Você está vendo ali a névoa e não sabe como arrancar. Você tem que tirar aquilo da sombra, secar com o sol do seu trabalho, porque o texto não se faz sozinho. Você tem que trabalhar ali. E não é uma coisa assim, eu estou gemendo, estou sofrendo, coisa. Não, tudo bem, você tem um embate com as palavras, né, dizia o Drummond, mas é um ato que você também está no seu... Você está vivendo. Quando você está construindo ali, há uma compaixão pelos seus personagens, há um veio humano para mim muito forte, porque eu quero escrever alguma coisa que toque os outros, como toca para mim. E de repente estou escrevendo e estou sentindo o rosto molhado e não estou percebendo que eu também estou sofrendo, estou sentindo, estou me abraçando a esse personagem, tentando consolá-lo de alguma coisa. Ou às vezes, como o Manel lembrou aqui, em algum momento estou rindo, estou me divertindo, estou dando gargalhada e tal, que também faz parte, né? Também não é... O mundo não é só sombra, é solar também. Bom, acho que temos que reservar um tempo para os autógrafos, então vamos encerrar. Você queria fazer uma última pergunta? Aqui no centro. Aqui no centro. Eu demoro muito para responder, né, gente? Não dá nem para vocês perguntarem, né? Última pergunta e última resposta, para depois, então, o Carrascosa poder autografar os livros. Boa noite, professor. Aí, mais um. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que eu já fiz para o senhor uma vez, numa orientação, mas assim... Deixa só uma coisa, eles se chamam de senhor assim mesmo? Mas eu falo para eles que... Assim, eles sabem o que eu falo depois. Hoje, né? hoje os alunos são tão né? informais com os professores, né? Eu vi que elas três também chamam de senhor, assim, né? Acho que você está vendo que tem ainda esperança. Tem alguma esperança? Na vida, são assim, muito respeitosos. Se mantenha um certo decoro. O cara é foda, é senhor pra cima. Professor, assim, o senhor está falando sobre escrever e tal, mas assim, o senhor é um escritor profissional. É diferente de uma pessoa, sei lá, que você pode inspirar. Alguém pode estar assistindo agora e se sentir inspirado e escrever sem estrutura. Mas quando você escreve, especialmente assim, pensando num livro, igual o Angelim, é um livro que você vai vender e tudo mais. Você já participou de prêmios também. Como você equilibra a questão da originalidade e da estrutura, né, da técnica, assim, quanto você pensa nisso, assim, ou você não, porque não tem como falar que você não pensa de jeito nenhum, né? Eu pergunto porque também assim eu venho do cinema e roteiro é estrutura, é pura estrutura. A gente não tem tanta liberdade assim. Já a literatura é diferente. Tá vendo, Manuel? As perguntas. Jair também, então agradecendo você, outros alunos aqui, ex-alunos, tem um monte de ex-alunos também, orientandos aqui ainda atuais, né? Eu acho assim, a gente vai escrevendo, é claro que você também olha as outras literaturas, você aprende também, você olha, lê os outros demais também, eles são extremamente fecundadores e são inspiradores para a gente. Você lê como que um outro autor conseguiu, né, escrever um romance com uma estrutura diferente, disruptiva, que não é aquele linear, né, capítulo sobre capítulo, e por que ele fez isso, se é uma coisa criativa ou criativosa, porque tem isso também, né?
Você precisa escrever aquilo que a história pede. O como, eu acho que é extremamente importante, não é só a história, né? Em si, né? Eu penso muito na estrutura, mas ela vai vindo também, porque é uma coisa que não é descoberta. Eu não faço um plano, vai ser isso, aquilo. É uma coisa muito racional. Assim, estou lembrando a pergunta dela. Eu sou meio caótico, né? E também se diz que é do caos que vem a criação, né? São os hinduístas lá e também os budistas. Você tem que estar no caos para você criar, né? O universo é o caos e o cosmos é a criação, quando esse caos se começa a organizar. O lance da originalidade eu gosto de falar às vezes, porque para mim a originalidade, muitas vezes é pensado de um outro jeito, mas é você escrever algo que tem a ver com as suas origens. E isso estabelece uma relação com a sua obra que é muito mais profunda. Então, nesse sentido, tem autores que são menos originais, porque a origem dele não aparece. Não estou falando de autoficção, mas a origem de todos os sentidos, dele como leitor, dele numa cidade, dele de ser filho de tais pais, de uma classe, dele ter tido uma escolaridade X, dele ter conhecido pessoas Y, dele ter visto pessoas ir embora quando ele era pequeno ou não, né? As primeiras situações e experiências que ele tem, iniciáticas. E eu gosto de colocar isso, tanto que, como eu falei, o Cravinhos está na minha história, porque é a minha origem. Não tá em outro lugar. E tem muito escritor que não liga para isso, não importa. E esse livro, por exemplo, anterior que eu escrevi, o Flor de Pedra, que é a história de um cemitério, todos os personagens que eu matei estão lá, né, nesse cemitério. Então eu fui construindo, fui colocando eles, dando destino para eles. Conforme você vai escrevendo uma obra, você vai percebendo que ela é rizomática, e você vai, então, criando outros personagens que vão entrando. Esse personagem, ele está também no Flor de Pedra, o Angelim, esporadicamente, ele aparece ali. Então, eu fui puxando, né? O João do Caderno de um Ausente está lá também. Então, eu vou construindo um outro universo. Você vai puxando fios que você não tinha quando sua obra estava iniciada. Você só tinha algumas gotas. Ela vai criando um pequeno rio que você vai tratando. E eu acho que a estrutura ela vai te trazendo também, ela vai te dando, conforme você vai descobrindo, ela vai te dando. Por exemplo, o Flor de Pedra, como é um cemitério de cidade pequena, ele é uma coisa totalmente cheio de caminhos, é uma coisa que você tem que ser em fragmentos, você não vê um plano geral do cemitério, você vê tudo, tem uns túmulos mais altos, tem uns mausoléus, tem um sepulcro. Então, a estrutura desse livro foi uma estrutura mais pulverizada. Agora, tem outras. Esse livro, por exemplo, é uma história que tem uma sequência. É uma sequência que vai explodindo, né? Esse sujeito começa a ver mais coisa ainda, e aí o final, enfim, o final me tocou muito escrever. Eu senti bastante em escrever, mas eu precisava escrever desse jeito. A estrutura vai sendo dada, mas você tem que descobrir também como que você, né, quando você pega, por exemplo, O Meu Nome é Vermelho, do Omar Pamuk, que é um escritor turco, né, ganhou o prêmio Nobel e tal. Meu Nome é Vermelho tem 19 narradores. Por que tem? Por que um narrador é a cor vermelha? Então, aquilo tem que fazer sentido, porque senão, né, fica no ar. Aí, quando você vai ler outros autores, né, o mesmo Enquanto Agonizo, do William Faulkner, que também são vários personagens contando a história, foram inovações que foram aos poucos sendo incorporadas pelos escritores contemporâneos, tem que ter um sentido, porque senão aquilo só fica como algo que não corresponde, né? A forma e o conteúdo estão amalgamadas. É gostoso descobrir isso. Tem hora que você começa a falar, não é por aqui. Você escreve o caso, por exemplo, do Caderno de um Ausente. Quando eu comecei a escrever o primeiro e segundo capítulo, eu não tinha o tom. Porque é um pai que está como na música do Caetano Veloso, está dando boas-vindas para alguém que chega no mundo, né? É um mundo nosso, né? Você dá as boas-vindas, mas também dá os pêsames, né? Porque é um mundo de expiação, mas também é um mundo de maravilhamento. E como que você fala isso para alguém que está chegando, que vem do seu amor? Então eu achava que não podia tratar essa criança como um você. E daí eu fui lembrar lá dos Salmos da Bíblia, fui lembrar do Radona Sa em Lavoura Arcaica e tal, e aí fui buscar esse tu, que é um tu não muito usado, né, na nossa língua, por esse pai construir todos esses verbos, a regência, a concordância com esse tu. Então, de repente, voltei aos 2 primeiros capítulos, daí já encontrei o caminho. Aí eu estava lendo um livro também, que é o do John dos Passos, que é um jornalista, né, que foi tal, e ele deixava espaços, como a diagramação de jornal no passado. E aí eu senti que esse pai, Caderno de um Ausente, ele tinha que deixar espaços entre os gomos de texto.
E Você usa recursos gráficos também, né? Exatamente, então, Uma flecha, uma seta, um travessão, um super hífen e tal. Por quê? Para fazer esse sentido que a história foi trazendo, ou seja, aquele espaço já é o espaço da Dá ausência. um ali, né? pulso para a narrativa, Exato, né? Assim, ele é mais acelerado, mais lento. Então, mais o grafismo, ele entra, esses recursos, ele entraram como elementos narrativos também, né? Como disse Manuel, às vezes ele serve como um ponto e vírgula, ele empurra, ele é um 2 pontos, mas ele é sempre um espaço. Porque você começa a escrever um gomo, né? Um pedaço de um texto, como não é um diário, depois você vai escrever o outro, você não gruda naquele, você dá um espaço. Às vezes esse espaço faz sentido na história. Então, isso você vai descobrindo. Eu não assim faço, vai ser assim. Às vezes você vai mudando essa estrutura em função daquilo que você vai também colocando no papel. Porque até então você não tinha nada. Quando você começa a pôr, você vai descobrindo. Tem um poema bonito, né, do Feira Regular, falamos dele aqui, dessa peça, um Rubi no Umbigo, que é um poema que ele fala assim, ele começa a escrever, falando sobre a própria poesia, o ato, né, metalinguístico de você criar um poema. E assim, nesse primeiro verso, eu coloquei essas palavras. Isso significa que todas as outras eu não coloquei nesse primeiro verso. Então, elas já vão me levar a algumas outras que têm alguma ligação semântica com elas. Então, você vai deixando o mundo que é do tudo para construir algo que é um nada, mas é algo novo para esse tudo, que é o seu poema. Então, eu acho isso... Porque, de fato, quando você começa a escrever, vai vindo, aquilo vai desovando, vai desaguando, vai descendo, né, para a sua mão também. Mas você tem que estar ali escrevendo. Porque se for uma coisa, vamos dizer, bissexta, você escreve um pedacinho isso, outro pedacinho daqui 3 anos, você não constrói uma obra. E a coisa que você falou, você faz, você publica, você é um escritor profissional, sou um escritor que eu amo escrever. Eu não me encontro não, em outra posição no mundo, senão um sujeito que está escrevendo, mas escrevendo para o outro também, obviamente. Né? Primeiro em si, escrevendo as histórias em si, depois levando ao outro. Por isso que eu capricho na história, para que o outro possa também ter acesso a ela. Porque se eu não estou nem aí, estou escrevendo para mim, escrevo qualquer coisa. Isso foi bom no período que eu trabalhei em publicidade, porque eu pude, com a publicidade, patrocinar meu trabalho de escritor. O escritor se profissionalizou nas últimas décadas. Tal. Muita gente vive do ato de escrever, não dos direitos autorais unicamente, mas do ato de escrever, de uma série de coisas que estão no seu entorno. E a publicidade me dava essa posição. Então, eu tinha um livro, um editor não queria fazer, tudo bem, eu espero, tem um outro, eu não precisava daquilo para viver. Então, isso me fez também ser um sujeito que não abria muitas portas para fazer coisas imediatamente, porque precisava daquilo para ter em casa, né? Para comprar seu alimento. Então, eu fui fazendo numa boa. E, no fundo, a hora que você vai ver, são mais de 35 anos trabalhando com literatura, escrevendo todo dia. Não porque eu estou me impondo a escrever, porque me dá gosto escrever. Quando eu fico sem escrever, eu fico abstêmico, igual um cara viciado, sabe? Eu preciso fazer. Você vai viajar, às vezes, de férias, né? Fica nervoso. Puta, eu preciso... Aí eu anoto alguma coisa tal, e depois, mais para frente, eu escrevo, porque isso também tem que se dar, né? Essa pausa. Você também tem que se escutar os demais também. Eu acho que é um processo que cabe a todas as outras profissões também. Não é só na literatura em si, né? Qualquer outra função, mesmo do professor, você precisa também ter um espaço para você, construir ali a sua rotina. Tem gente que tem um método diferente do outro, tudo é aceitável. Eu conheci gente que para escrever, tem que escrever à meia-noite fumando e bebendo uísque. Eu não consigo fazer isso. Eu sou um cara que acorda com os galos e durmo com a galinha. Então, eu acordo cedo e durmo cedo. Eu tenho uma vida muito convencional nesse sentido. O Drummond falava que o Vinícius tinha vida de poeta, né? E ele, Drummond, não tinha. Eu tenho uma vida de um trabalhador, um operário da palavra. Não tem esse tipo. Claro, às vezes você vai num evento, vai numa feira, num festival internacional, está aqui conversando, você vai falar de literatura. Mas isso é algo que não é a literatura. A literatura está no texto. E fazê-lo e entregar para o outro é a coisa que eu mais gosto de fazer. Não sei se se as pessoas se encantam, se elas se divertem, mas é aquilo que eu acho que eu posso dar para o mundo. Histórias, são histórias. Obrigado, Carrascosa. Obrigado a presença de vocês. Obrigado, Manuel. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. E queria agradecer a Biblioteca Mário de Andrade, né,
em nome da Universidade do Livro, Por favor. da editora Vamos Unesp, lá. eu Vai, agradeço Daura. a minha biblioteca. Valeu, Maravilhosa. Daura. Vai. Olha, gente, a coisa mais deliciosa é falar com o Carlos Costa pelo WhatsApp. Às vezes você nem espera a resposta, a gente se diverte muito com ele. Bom, gente, muito obrigada pela presença de todos. Professor Carrascosa, mais uma Obrigado, vez. Dora. Valeu, Olha, valeu. abrimos o ano de 2026 com a série Encontro com Escritores com Excelência. Agradeço muito, porque eu sei que a agenda dele é super difícil da gente achar uma vaguinha. Agradeço muito também ao Manuel, sempre pela ótima mediação que ele faz. E agora a gente vai para a sessão de autógrafos. Mas agradeço muito. Um monte de livro aqui, ó, gente. Eu contei aí, algumas pessoas já me viram, sabem que é verdade. Eu já contei isso, que eu fui uma ocasião lá para autografar um livro, um cara chegou com uma mala. Eu achei que ele estava vindo de viagem e tal, e foi no lançamento. Aí ele abriu a mala, eram livros meus. Tinha uns 30, 40 livros. Daí ele falou não, que ele colecionava o livro dos escritores contemporâneos, geração 90, aquela coisa toda tal. Eu falei, pô, legal tal. Aí mais adiante, um mês depois, o Luiz Rufato lançou um livro. Eu falei, eu não podia, mandei mensagem para ele, Rufato, foi legal? Ele falou, foi, mas pareceu um cara com uma mala. Eu falei, é um cara assim, assado? É um cara assim, ele também colecionava os livros do Rufato. Mas muito obrigada pelo evento, boa noite, muito obrigada.